O trigo e o joio. Mais tarde, em seu grande sermão junto ao mar, Jesus voltou a contar histórias a respeito de semeadura. Desta vez, entretanto, ele tinha uma nova lição para ensinar. Um lavrador havia semeado sementes de boa qualidade em suas terras. Mas uma noite, enquanto ele dormia, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, apareceu o joio. Os empregados disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso. O senhor quer que a gente arranque o joio? Não. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio para queimar. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Quando Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram: Mestre, o que quer dizer esta parábola? Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem a Satanás. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles irão ajuntar e tirar do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, e também todos os que praticam o mal. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O mesmo semeador, Jesus, volta a semear. Na outra parábola, a semente é uma só, a palavra de Deus, mas os solos são diferentes e dão resultados, tanto falsos como verdadeiros. Agora o semeador semeia uma semente que se revela como trigo. E o inimigo vem e planta uma erva daninha muito parecida com o trigo. Estamos falando aqui daqueles que são verdadeiros e falsos na esfera do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas é a esfera dos que professam crer em Jesus, sejam eles genuínos ou não. A igreja não existia quando Jesus contou essa parábola, e só seria formada após sua morte e ressurreição. Leia o capítulo 2 de Atos para você entender. No campo, que é o mundo, há falsos e verdadeiros. Mas na igreja, que é o corpo de Cristo, o conjunto dos que foram realmente salvos por Ele, todos são genuínos. Quando eu falo igreja, não estou falando de organizações ou denominações que os homens chamam de igrejas. Nelas são as próprias pessoas que se tornam membros, ou não. No corpo de Cristo, é Ele próprio quem acrescenta os seus membros. Se você aprendeu teoria dos conjuntos, vai entender que a igreja é um subconjunto de um conjunto maior, chamado cristandade, que é a esfera dos cristãos professos, sejam eles joio ou trigo. O semeador da parábola aqui semeia a boa semente no mundo. O inimigo vem e semeia o joio, a erva daninha, aqueles que apenas professam ser servos no reino dos céus. O inimigo é obviamente o diabo, e ele espalha os falsos cristãos pelo mundo numa tentativa de corromper os verdadeiros. Não há como arrancar o joio. Os verdadeiros cristãos vão continuar espalhados por aí, misturados com os falsos, até chegar a hora em que Deus providenciará essa colheita
colheita até seletiva, né? Isso não é tarefa para homens fazerem, é uma coisa para Deus. Falar de semeador e de joio e de trigo e de campo numa sociedade predominantemente urbana, como a que nós vivemos, pode não fazer muito sentido, mas você vai entender a gravidade da coisa se eu recontar a história assim. Era uma vez um fabricante que lançou um produto de grife. Veio o concorrente e entulhou o mercado com uma cópia barata e pirata. Agora você entendeu que o falso não presta, mas ele é tão parecido com o verdadeiro que é impossível tirá-lo do mercado sem correr o risco de destruir também o verdadeiro. É melhor deixar o fabricante decidir quando e como ele irá recolher os produtos piratas para incinerá-los. Enquanto isso, vamos falar de outra semente nos próximos 3 minutos. Visite www.3minutos.net.